A caatinga, para mim, é um espelho onde vejo minha face refletida, quer nas rochas que sofrem temperismo, quer nas plantas que acumulam resistência, quer no vento que sopra manso e lento, ou nos raios do sol abrasador, na singela beleza de uma flor, de onde a abelha retira o seu sustento, nas raízes que vence a terra quente, na liberdade dos pássaros em pleno voo. Como um fragmento das rochas desprendidas, sou mais um grão de areia neste solo, sem perder a origem que é nobre, vai ajudar a nutrir mais um ser vivo. A caatinga será sempre meu abrigo, onde a força da natura se alojou, e a lógica da vida se debruçou em paciência, ternura e resistência, no embrulho guardião de uma semente, onde o mistério da vida se implantou. Esse espelho da caatinga é mutante, como o amor que invade o peito meu, e o cantar do carão é o apogeu que anuncia o final de mais um dia. Vem a noite que acompanha a brisa fria e o luar que inspira o visitante. Meu reflexo nesse campo não é distante, viajando no cosmos sideral. Sou poeira, sou partícula orbital, sou um ser da caatinga transbordante. Seja muito bem-vinda e bem-vindo. Sou Ambrosina da Guerra e estamos iniciando o programa Agroecologia e Saberes, oferecido pelo Instituto Vale do Sol e produzido por Mais Um da Silva. Nosso programa é exibido nos nossos canais de redes sociais, canais de streaming, pela TV Com Maceió e pelas ondas da rádio Conexão Catimbau e da rádio comunitária A Voz do Campo. Nesta primeira edição, bateremos um papo com o educador, missionário e resistente na Caatinga, o professor Sebastião, ou melhor, o Pardal do Sertão, que lá na cidade de Bimirim, em Pernambuco, vem revolucionando e formando novos missionários. Teremos ainda, no quadro Por Onde Anda Egresso, seu Floresval, que lá nas Alagoas, na cidade de Craíbas, nos conta como está no sertão após passar pela formação técnica. Também teremos uma oficina de confecção de sabão agroecológico, assim como uma receita de picadinho de palma vindo direto da Chapada Diamantina, na Bahia. Fica conosco, aproveita para se inscrever nos nossos canais, interage, compartilha, deixa lá suas dúvidas, sugestões, comentários. A caatinga é apresentada nas literaturas, nos conteúdos de comunicação, seja em peças publicitárias, matérias jornalísticas, programas audiovisuais, como uma região sem vida, sendo chamada até mesmo de polígono da fome. O senhor vem de encontro a tudo isso, mostrando, preservando, educando para uma nova realidade, de que é possível viver e ter comida em meio ao sertão, inclusive inspirando os jovens que antes partiam para os grandes centros urbanos. Mas como é tudo isso? É possível viver em meio à seca? O sertão é mesmo esse lugar miserável que tanto apresentam? O sertão é um lugar fantástico. Aqui no sertão não falta muita coisa. A natureza já proveu o sertão de tudo, de quase tudo. Eu tenho me inspirado na caatinga, tentando encontrar formas, jeitos de convivência com o semiárido, tendo a caatinga como professora. Os animais da caatinga, no decorrer da evolução, evoluíram para viver nesse clima de forma amigável e sustentável. Nós também podemos
fazer isso. Na realidade, o que o sertão tem é muito mais do que o que a gente precisa. Essa história de escassez profunda no sertão não bate bem com a realidade, porque não existe escassez no ambiente equilibrado na Caatinga. O semiárido, esse grande espaço do território brasileiro, foi determinado pelo universo para funcionar com pouca água. Então não precisamos correr atrás de muita água para o semiárido, porque muda, né, a sua rota. A rota originária é exatamente essa, né? Plantas, animais, insetos, micro-organismos já adquiriram a resistência por aqui para viver aqui de forma pacífica. Nós, homens, é que queremos o tempo todo atropelar as normas universais da criação para fazer uma agricultura, para fazer uma subsistência aqui que impede, né, da natureza fluir. Então eu fui me inspirando com isso e acho que a gente tem que aprender muito com a natureza. E quando a gente aprender um pouquinho mais, a gente vai poder compreender, né? Compreender de que a viabilidade do sertão está no próprio sertão. A gente não precisa trazer as coisas de fora. Então as plantas daqui são adaptadas para isso, os animais são adaptados para isso, a quantidade de água é o suficiente aqui para manter a vida. Aprendemos então com a natureza e tudo se encaminha para dar certo. Somos um grupo de educandos do curso em agroecologia e nesse processo de formação temos o objetivo de potencializar ações e vivências agroecológicas para que possamos ter uma formação além dos muros da escola, além de buscar experiências de quem está no dia a dia. No quadro Por Onde Anda Egresso, teremos hoje Seu Floresval, que ele está lá no sertão das Alagoas, na cidade de Craíbas. Sou Floresval Costa, aqui de Alagoas, um sítio aqui no município de Craíbas. Vivi a vida inteira com a minha família, meu pai, meus irmãos, minha mãe, trabalhando na produção de fumo. Aqui na região de Arapiraca, muita produção de fumo. Minha formação foi mais popular, não tinha escola na época, a política pública não priorizava a escola, não priorizava a saúde, não priorizava transporte para a gente ir e voltar. A escola mais próxima era 25 quilômetros. Só ia quem tivesse condições de ter uma bicicleta. E as estradas muito difíceis, né? E aí teve um colega que estudou em Arapiraca, que era interior de Arapiraca, Craíbas, não era município ainda. E a gente pediu para ele também ensinar um pouco a gente. Ficamos 6 meses. Foi a nossa formação básica no início, com 10, 12, 13 anos de idade. E aí fomos aprendendo assim, no dia a dia, e alguns projetinhos para jovens e adultos, né? Foi que no ano de 2005 eu sofri um acidente de moto, trabalhando, acompanhando as cisternas da ASA, né, através das organizações aqui no estado. E aí fiquei uns 5 a 6 anos, muito difícil na minha vida, uma depressão danada. Aí foi passando e a minha filha começou a incentivar: meu pai, estude mais, vai estudar. Eu tinha apenas terminado o supletivo de primeiro grau, é assim que chamava. E aí eu digo, eu acho que vou estudar. Falando com uma amiga que estudava no CERTA, ela disse, eu disse, o que é que eu faço para estudar lá também? Ela disse, termina o ensino médio, para você ir para lá fazer a seleção, para ver se você consegue fazer o curso técnico. Eu terminei, fui estudar e concluí o ensino médio. Depois que concluí, aí fui, me inscrevi no CERTA. Fui para a Glória do Goitá lá, fiz a inscrição. Depois, era muito distante, optei para ficar em Bimirim. E aí, lá em Bimirim, muitos amigos daquela região do sertão, muitos amigos da Paraíba, e daqui mesmo de Alagoas, e começamos a fazer debates, discussões e conhecer melhor
a região, principalmente a região da Caatinga. Tivemos a oportunidade de ter bons educadores, como o professor Roberto, o professor Tião, o Hélio, o Moura não se fala, que o Moura é uma mente muito capacitada para educar. Muito, muito. Foi ótimo, muito bom. E aí eu comecei a viver essa vida lá no CERTA, ver as tecnologias, ver o que o CERTA coloca para as pessoas e também essa convivência com as pessoas, com o clima do semiárido, né? Isso foi muito bom, aprendi muito, né? E aí já tinha esse início de evitar o veneno, evitar a queimada, melhorou muito depois do curso técnico. Ao voltar, eu já tinha um hábito de plantar algumas plantas nativas e algumas frutas adaptadas à região, na minha pequena propriedade. E aí, ao voltar, cada ano eu faço uma produção de entre 100 a 200 mudas na propriedade. Está virando uma mata, já está me dando retorno, né? Muito bom. Ao chegar aqui, depois que a gente participou lá do grupo dos cacteiros, lá no CETA, com o incentivo do professor Tião, ao chegar aqui, a gente criou o grupo, eu comecei a provocar alguns amigos e criamos o grupo de catingueiros e catingueiras aqui do estado de Alagoas, para estudar essa coisa do meio ambiente, da caatinga, de como salvar algo que ainda tem na nossa caatinga. Isso foi muito bom, então prova que a gente mudou muito, né? E a sistematização da produção melhor, né? Professor Tião, o poema é a expressão da alma do ser humano. É manifestado em várias formas, como arte, como oração. O senhor costuma muito conversar com a natureza e transformar essas conversas em poemas, em tecnologias, em vida, inclusive nas sementes germinadas no solo. O que é ser missionário no sertão e qual a relação entre a caatinga, os poemas e a tecnologia desenvolvida? O que consigo fazer de tecnologia para ajudar a convivência pacífica com o clima do semiárido é o que a gente poderia dizer que vem da alma, vem do sentimento, né? Quando a gente vê que alguém precisa e que a gente tem o conhecimento, ou a gente pode resolver isso. Então, a partir disso, a gente vai elaborando pequenas tecnologia de baixa complexidade, para ir criando, né, alternativas de vida melhor. Né? As possibilidades são inúmeras. Né? Eu converso com a natureza e a natureza me dá respostas. Né? Eu não sou poeta, mas quando converso com a natureza, às vezes escrevo e sai um texto, sai um pequeno poema, uma coisa assim, né? Mas dá tempo para fazer. Eu vejo que essa conversa com a natureza, ela inspira, porque a gente se apropria do que o bioma quer nos dizer. E o bioma quer dizer que aqui é bom. O bioma quer nos dizer que é possível viver bem aqui. O bioma quer dizer que se a gente procurar se adaptar, olhar, não é, para o bioma com carinho, ele se afeiçoará de nós e nos dará respostas positivas. Jogar a semente no chão, aqui no sertão, na Caatinga, precisamos esperar o tempo. Então, o exercício da paciência, né? Colher na hora certa, trazer isso para casa, a colheita, os frutos do seu trabalho, os frutos que foram gerados pela a Mãe Terra, trazer para casa, tem que trazê-los com gratidão. Né? Nesse sentido, a gente faz poesia vivendo no dia a dia. Eu acho que, nesse sentido, eu até sou poeta, porque vejo beleza, vejo potencialidade em cada recanto do semiárido. Eu vejo crença, fé nas coisas que estão ali, né? Esperando que caia a gota d'água, ou nas coisas que estão adormecidas, né?
esperando também chegar a chuva. Então veja bem, se a chuva vem ou não vem, a Caatinga tem um jeito de moldar os seus habitantes que se adaptaram através de milhões de anos para viver bem nesse lugar. Então eu procuro fazer isso como uma forma de me integrar ao meio. Eu sou parte desse meio. Eu costumo dizer que eu sou um bicho da Caatinga, ainda evidentemente no processo de adaptação maior. E a gente só vai conseguir se adaptar grandemente quando a gente começar a compreender esses ciclos da natureza no semiárido. O Agroecologia e Saberes também é cultura. Para abrilhantarmos nosso programa, traremos um trabalho audiovisual, que só será possível ouvir a música no podcast. Mas o trabalho se chama Sete Estrelo, a arte da xilogravura e sons eletroorgânicos. Um trabalho do nosso produtor musical Cacau Arcoverde. E logo após iremos lá para a Chapada Diamantina, na Bahia, aprender uma receita de picadinho de palma. Levar.
massas, eu a deixei foi extremar. O sete estrelas foi que me trouxe, o girassol vai me levar, levar, levar. Morena preta, senhora, rainha, arreia nessa casa, Quem foge não escolhe caminho, foge não escolhe caminho, foge não escolhe caminho, quem foge não escolhe caminho, Moro na Chapada Diamantina, Bahia, no povoado da Fazenda Batávia, Serra do Sincorá. E hoje eu vou passar um pouco do que eu sei de como fazer uma palma. Então, para escolher aqui, é bom escolher as que estão mais jovens. Então dá para ver aqui pelos espinhos também, que as mais velhas, ela tem uns espinhozinhos maior, e as menores, as mais jovens, tem um espinhozinho menor. Eu vou cortar aqui, entre uma e outra. Cortar aqui, cortar com cuidado por causa dos espinhos. É um alimento do Nordeste aí, né? Da Caatinga aí. Muito conhecida na Caatinga, a palma, por nos alimentar os animais, os gado, galinha. E é muito gostosa. Aí aqui vou tirar essas beiradinhas aqui. Quem não tem habilidade pode usar a habilidade que eu falo para lidar com a palma, né? Com os espinhos. Não tem ainda costume, pode usar a luva. Mas como vai trabalhar a palma nova, vai se preparar a palma nova, ela praticamente não tem espinhos assim que. Aí você tem que tirar todos esses pontinhos pretos aqui, ó. Primeiramente, que são os espinhos. Assim mesmo, tirar os espinhos aqui, Tá? depois tirar as pelinhas. Eu vou tirar esse. Você vai descascar ela e ela vai ficar assim. Depois de descascar a palma, eu vou colocar ela em uma panela com água e vou dar uma fervura leve, rápida, só para tirar um pouco da baba, como a gente fala, tá? Então eu vou colocar um pouco de água e vou dar uma fervura leve. Depois que ferver, eu vou escorrer essa água e aí vou fazer o trabalho de refogar. Ó, dá até para ver a diferença na textura da água. Vou deixar escorrer um pouco. Enquanto tá escorrendo e esfriando, né? Eu vou cortar a cebola. Vou preparar a cebola, vou preparar o recheio. Eu gosto de cebola, eu gosto de usar gengibre, tá? Vou começar com essa base. Gengibre a gosto. Mas o gengibre não arde? O gengibre arde. Mas existe uma técnica para quebrar um pouco o ardor do gengibre. E essa técnica é fazer a fritura. Eu vou usar azeite de dendê, porque eu gosto. Mas você pode usar qualquer tipo de gordura para fritar. Vou começar com ele, porque ele tem que demorar um pouco para perder o ardor. Então tem que ter o processo de fritura. Forma bem fritinho. A gente vai adiciona a cebola. Esse vai ser meu tempero base. E agora eu vou vir com a palma cortadinha para refogar. O tamanho fica a critério
de como você gosta de comer seu legume, sua verdura. Colocar água é opcional, tá? Eu não coloco porque ela já tem bastante água, então é o tempo de refogar, já que já passou por um fervimento, né? Um cozimento, um pré-cozimento. Finalizar a cebolinha e manjericão. Coentro também, para quem gosta. Hoje a gente vai comer palma com arroz, feijão, uma saladinha e cabaça, mas é diversos pratos que podem ser feitos com palma, inclusive ao forno. Empanada, empadinhas e onde sua criatividade mandar. Depois dessa receita, voltamos ao professor Tião e gostaríamos de saber sobre as tecnologias que ajudam a permanência na caatinga e fazem brotar comida em meio à seca. Na caatinga, no semiárido, é preciso que a tecnologia respeite o ambiente. Na minha opinião, a gente precisa gerar a nossa própria tecnologia. Não dá para importar a tecnologia de fora, de qualquer forma, de qualquer jeito. A gente faz aqui pequenas coisas, tecnologias de baixa complexidade, mas são funcionais. Porque aqui no semiárido precisamos aprender 3 coisas. Primeira é comer caatinga. Segunda, plantar água. E a terceira, irrigar com o sol. Então as tecnologias que tentamos criar, adaptar, se baseia nesses princípios, né? Nesses 3 pontos. Eles são essenciais, né? Aqui, por exemplo, nós temos uma aquaponia. Isso é só um exemplo. Uma aquaponia. A gente faz aqui recirculação de água. A nossa perca aqui é de apenas 10% da água. Eu tenho ali uma caixa com peixe e 1000 litros de água que fica circulando nesse sistema. Então, aprendemos aí que dessa forma a gente está preservando, cuidando bem da água, da pouca água que a gente tem, mas com uso extremamente eficiente. Isso aqui é capaz de produzir o ano inteiro e com a economia de 90% da água dos sistemas convencionais quando o plantio é no solo. É importante que a gente tenha isso semiárido, mas é importante também que a gente busque cultivar o solo. Nós vamos buscar esse cultivo para o solo com plantas mais adaptadas, com plantas que resistam, com plantas que saibam ler e entender, né, o clima do semiárido, porque elas já têm os seus próprios mecanismos de defesa. O pé de alface não tem essa defesa, não tem esse mecanismo. Ele veio de fora. Mas as plantas da caatinga é possível a gente cultivar de forma de aproveitar aquilo que ela produz. Um umbuzeiro, por exemplo, nas túbaras, pode guardar até 1000 litros de água. E o umbuzeiro está ensinando para nós a fazer tecnologia. Está dizendo, olha, quando cair a chuva, tu guarda a água aí para ir consumindo no período crítico, no período seco, a pouca água que o universo vai mandar para cá, que não é tão pouco assim. A nossa média no semiárido são 600 milímetros. Aí às vezes a gente acha que falta matemática aplicada, porque 600 milímetros significa que a natureza despeja para cada metro 600 litros de água por ano. Se a gente souber captar, armazenar e utilizar, então temos água para o ano inteiro, né? Então as tecnologias são diversas, desde a produção de energia, a produção de hortaliças, cuidado com o solo, preservação das fontes de água, dos rios, dos lagos, etc. Tudo isso, né, que a gente vai construindo aqui com a turma no semiárido, é exatamente formas, jeito que a gente está aprendendo com a própria natureza.
né? A caatinga nos inspira e nos ensina a trabalhar por aqui, a acreditar nas coisas da caatinga e tirar proveito disso em benefício da nossa convivência. E essa convivência tem que ser abundante, pacífica e proveitosa para os homens, para os animais, para as plantas, para o clima, enfim, para tudo que existe. Presta bem atenção nessa dica que vem lá das Alagoas. Mirella nos ensina como aproveitar óleo de cozinha e fazer sabão agroecológico. Olá! Hoje nós vamos conhecer como é o passo a passo para fazer um sabão caseiro e ecológico. Primeiro vamos conhecer os ingredientes que a gente precisa. Para fazer um processo de produção de sabão, a gente precisa usar uma reação química que o nome é saponificação. Para fazer a saponificação, a gente precisa de uma gordura, que no caso é o nosso óleo de cozinha, uma gordura vegetal, e uma base, que no caso a gente usa a soda cáustica líquida diluída a 50%. Tendo esses dois ingredientes, a gente já consegue fazer o nosso sabão ecológico. Mas como é um produto de limpeza, a gente também coloca essência para dar o aroma, o cheirinho de limpeza e a glicerina, que ajuda a manter as nossas mãos hidratadas e não ressecar com produtos de limpeza e higiene doméstica. Agora vamos entender como é que a gente faz esse processo. Primeiro, a gente precisa coletar o nosso óleo de cozinha em casa, com amigos ou estabelecimentos que usem esse produto. Ele precisa estar usado, não pode ser óleo novo, e filtrado. Após o uso, espera ele esfriar, filtra ele com um pano limpo ou uma peneira, e aí sim ele está apto para o uso. Aqui eu já coloquei 500 ml de óleo, que vai ser a quantidade certa para a nossa receita. Para cada 500 ml de óleo, a gente usa 100 ml de soda cáustica. E aí, eu já coloquei aqui também os 100 ml. De essência e glicerina, a gente põe só um pouquinho, 10 ml de cada. E a ordem tem que ser sempre a mesma. Primeiro a gente põe o óleo, em seguida essência ou glicerina, tanto faz. E por último, sempre a soda cáustica. Não precisa levar ao fogo. Só mistura os ingredientes aqui no pote e em seguida coloca na forma. Então vamos começar. Vou colocar primeiro a essência. Sempre mexendo para deixar tudo bem homogêneo. Em seguida a gente coloca a glicerina. (10 ml de cada). E agora 100 ml de soda cáustica. Continua mexendo e vai colocando. Quando a gente coloca a soda cáustica, a gente já consegue ver a reação química acontecendo. O óleo já vai ficando mais turvo e ele vai começar a engrossar. Então você vai mexer por alguns segundos, pode mexer dependendo do óleo, por até 1 minuto. Quando ele estiver na consistência mais cremosa e tiver mexido o suficiente para deixar a mistura homogênea, você já pode colocar na forminha. A gente observa que ele deu uma escurecida, dá para ver aqui pelo pote. E agora a gente vai colocar na forminha. As formas, elas podem ser de silicone, plástica, vidro ou papel, papelão. Nunca de alumínio, pois a soda cáustica corrói o alumínio e estraga o recipiente. A mesma coisa é para fazer o sabão. Sempre usar potes e colheres plásticas ou de vidro, para evitar que a soda cáustica corroa o recipiente. Pronto, aqui nós já temos o nosso sabão. Agora ele vai descansar por 24 horas, que é o tempo que ele precisa para endurecer. Ao endurecer, ele vai ficar com essa consistência e ele também vai ficar mais claro. Cada dia que passa após a gente fazer, ele vai clareando um pouco mais até ficar mais ou menos nessa tonalidade. Vai depender se o óleo está mais queimado ou menos queimado.
E você pode fazer com forminhas diferentes para o formato que você quiser o seu sabão. Após ele feito, você precisa esperar 72 horas para poder usar. É o tempo de descanso que ele precisa para a reação química neutralizar o suficiente para ter contato com a nossa pele. Ele é indicado para uso doméstico de limpeza. Lavar prato, lavar roupa, lavar o chão, pode dar banho em animais, porém com a ressalva de esperar 15 dias desde o primeiro dia da sua fabricação. Após esse período, ele está apto também para ter contato com a pele do animal. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e achado fácil fazer o nosso sabão. E assim encerramos o nosso programa Agroecologia e Saberes. Agradecemos a sua companhia e interaja conosco em nossas redes sociais. A trilha sonora foi produzida por Cacau Arcoverde, nosso produtor musical. A produção desse programa foi feita por Eva Moraes e Jefferson Henrique. Apresentação e edição audiovisual minha, Ambrosina, e direção e roteiro pelo jornalista Railton da Silva. Eu sou Diana Leite, representante do Instituto Vale do Sol, que é uma instituição que trabalha a preservação dos direitos humanos e preservação ambiental. As nossas atividades têm focado muito a questão da agroecologia e a sustentabilidade para as famílias no campo. Esse trabalho que a gente faz com os camponeses, eles têm a intenção de disseminar as ecotecnologias para a preservação do meio ambiente e também para a preservação da saúde dos trabalhadores. E outras ações que a gente tem feito externas às relações do território têm sido as feiras agroecológicas e as feiras da reforma agrária. O Instituto ele tem trazido os agricultores para comercializar o seu produto para os seus consumidores finais. Também tem tido trabalhos como doações, ações de solidariedade com a cidade, isso mesmo. Nas regiões onde estamos agora passando um enfrentamento pela fome, a gente tem levado essa mensagem para as famílias urbanas e tentando fazer parcerias com outras escolas, instituições governamentais e não governamentais, para que esse trabalho seja disseminado. Acho que eu busquei na vida me aproximar a cada dia mais da caatinga. Eu me vejo aqui dentro, mesmo que seja entre os espinhos, e isso não me faz medo. Eu vejo nessas plantas a resistência, a defesa, a adaptabilidade. Eu queria parecer um pouco com essas plantas aqui, com mandacaru, com xique-xique, com tantas outras que nos cercam, mas a minha alma, o meu espírito, o meu ser é catingueiro. Esse lugar me faz bem. O semiárido é meu lugar.